Jesus apresenta a Santa Faustina a intenção para o dia de hoje. Hoje traze-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem, nos quais pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou o meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Leiamos novamente a intenção que Jesus coloca hoje. Hoje traze-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem, nos quais pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou o meu coração. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Muito bem, podem sentar um instante para a nossa reflexão. Primeira coisa, quem são os pagãos? Isso mesmo, nós também fomos pagãos por alguns dias, né? Eu fui pagão de 31 de março até 9 de maio de 93. E nesse tempo, né, não havia recebido batismo, mas como meus pais já tinham muito clara a intenção de me batizar, né, então já haviam entregado a graça de Deus, claro, acolher essa graça já desde a gestação. E no dia que foi possível, oficializaram então essa graça. Os pagãos, aqueles que ainda não foram batizados. São Paulo também era chamado o apóstolo dos pagãos, o apóstolo dos gentios, porque foi enviado àqueles povos que não faziam parte do povo de Deus, né? Não eram membros de Israel e por isso não conheciam exatamente, né, a doutrina do Deus uno e trino, não conheciam o cristianismo, que aliás na época ainda estava só começando. E por isso, então, pagãos, aqueles que não eram membros do povo de Deus. Hoje nós temos muito claro isso, aqueles que não são batizados. E aqueles que não conhecem o Senhor, então, é claro, né, que não serão também batizados, porque se não conhecem a Deus, então não acolherão essa graça. Existe um problema hoje, que existem batizados que talvez não conhecem o Senhor, né? Será que não existe? Ainda hoje escutava uma reflexão sobre o Papa Francisco, sobre a atuação dele, né? E o bispo que falava, ele dizia, pois esse homem veio de um lugar onde tem uma ovelha na igreja e 99 fora. Né? Às vezes nós temos esse desafio também, de ter mais gente fora do rebanho do Senhor, do que gente disposta a colaborar com Jesus. Mas independente disso, Santa Faustina considera, né, o valor dessa intenção que Jesus apresenta. Estas almas, no seu futuro zelo, consolaram o coração do Senhor. O que isso significa? Que Jesus, já na hora da sua paixão, tinha ciência de que muitos que ainda não eram batizados e que não o conheciam, o iriam ser fiéis e piedosos. Assumir a postura, talvez, das almas que estavam na intenção de ontem. O seu futuro zelo consolou o meu coração. Quando chegaram a conhecer Jesus, acolher o batismo, tiveram um zelo muito grandioso, que foi consolo para Jesus. Também nestas almas Jesus pensava na hora da sua paixão. Na história da igreja, nós tivemos diversas fases da catequese. Primeiro, claro, né, o cristianismo nasceu a partir dos 12 apóstolos, que foram acolhendo aqueles que passaram a conhecer Jesus e queriam, então, fazer parte do chamado caminho. Nos Atos dos Apóstolos, o cristianismo é chamado o caminho de Jesus. Então, eram pessoas que, por consciência, por adesão,
buscar a fé. Foram zelosos, né? Passaram a ser fiéis à igreja. Depois, a igreja também percebeu a importância de batizar as crianças, porque se a fé é uma coisa importante, grandiosa, então por que não dar também para aqueles pequenos? E esses pais, os zelosos que davam o batismo até para as crianças, mas educavam na fé, procuravam conduzi-las no bom caminho, e essas crianças cresciam nessa fé. Existem situações, como a situação de Santo Agostinho, por exemplo, que a mãe dele retardou o batismo dele porque tinha medo que ele pecasse, porque naquela época, se pecou depois do batismo, a coisa estava complicada. Tinha 15 anos de penitência, né? Se o pecado fosse grave, ficava sempre fora da igreja, depois do creio não podia ficar aqui, não comungava, né? Porque assim se entendia, não vamos desprezar o batismo, então, por isso a mãe de Santo Agostinho pensou, meu filho é muito elevado, se ele pecar, acho que ele vai se perder, então vamos deixar ele para batizar mais tarde, porque o batismo vai apagar os pecados dele, e graças a Deus, né, Agostinho fez esse caminho de buscar o batismo e ser fiel a Deus. Isso não justifica de forma alguma nós protelarmos o batismo dos nossos filhos, era a realidade da igreja naquele tempo. E hoje nós temos muitos que talvez até foram batizados, mas não fizeram uma caminhada como batizados na igreja, não chegaram a conhecer exatamente, né, o que significa ser membros do corpo de Cristo, o que significa conhecer a misericórdia de Deus. Tanto é que depois de adultos voltam para essa fé e são muito fiéis. Eu fiquei 1 ano e meio lá no Santuário da Divina Misericórdia e lá boa parte das lideranças das pastorais hoje são pessoas que fizeram a catequese como adultas, e essa catequese veio num momento tão importante da vida delas que elas disseram, é isso, eu quero continuar no meu caminho, quero continuar sendo fiel, servindo, né? Não quero deixar essa chama acesa da fé viva que eu recebi, esse corpo de Cristo que eu comunguei, essa crisma que me ungiu, morrer, quero me comprometer. Ou seja, o zelo daqueles que vêm a conhecer Jesus de fato se alegram por isso, dão testemunho, levam adiante. E por isso a importância de nós, cristãos, cada vez mais também aprofundarmos a riqueza da nossa fé. Jesus não está colocando essa intenção no dia de hoje para nos fazer inveja. Não é isso. Jesus está dizendo que é uma grande alegria para Ele ter mais pessoas que buscam também conhecê-lo, deixar de ser pagãos para serem também cristãos, deixarem de ser somente filhos do mundo para ser também filhos de Deus e assim fazer uma caminhada de seguidores de Jesus. E a igreja é chamada a ajudar nesse processo. A igreja é chamada a divulgar a boa nova, ser missionária, ir ao encontro daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, isso é muito importante. Mas é extremamente importante nós cuidarmos também dos da casa. Porque sim, vamos aos povos que ainda não conhecem a Deus, ser desbravadores da fé, batizá-los e tal, né? São Francisco Xavier dizia que doía o braço de tanto ele batizar as crianças na Índia, não tinha nem tempo para se alimentar direito, porque vinham as crianças pedir para que ensinasse as orações, era um povo sedento da fé, e isso é muito importante, é muito valioso. Mas, como igreja, sabemos que existem 1, 2, talvez 98, 99 ovelhas que já são do rebanho de Jesus pelo batismo, mas andam aí extraviadas pelo mundo. E precisam também dessa missão, talvez, de serem resgatadas pela misericórdia, de fazerem um reencontro com Cristo, mas não para voltarem a ser cristãos como eram antes. Porque às vezes a gente diz, eu queria rezar como eu rezava antes, eu queria ser fiel como eu era antes. Era tão fiel que deixou de ser e não voltou.
né? Não, tem que ser mais fiel, tem que ser mais zeloso, né? E fazer com que essas pessoas tenham despertado o zelo pela graça de Deus. E é muito importante, como eu disse, não para fazer inveja. Jesus coloca essa intenção hoje, mas para entender que é da alegria do Senhor que todos estejam em casa, especialmente aqueles que aqui estão, claro, porque estas almas que consolam o coração do Senhor pelo seu zelo, elas vieram a fazer parte da igreja, daqueles que já eram fiéis, vieram contribuir. Às vezes nós ficamos com aquela síndrome dos empregados da primeira hora, se vocês lembrarem aquela parábola do vinhateiro que passou na praça no começo do dia e contratou aqueles que estavam lá. Passou depois, chamou mais gente. Aí no final do dia os que chegaram mais cedo disseram: mas os que chegaram na última hora vão ganhar a mesma coisa que nós. Às vezes nós, como católicos, também temos essa síndrome dos funcionários da primeira hora, que ficamos com inveja dos outros que vêm depois de nós, que abraçam a fé no final da vida e vão para o mesmo céu que nós. Mas cabe a nós entender que há uma alegria que pelo menos na última hora da vida aquela pessoa se encontrou com o Senhor, deixou de ser pagão, deixou de ser um desconhecido, deixou de ter Jesus como um qualquer e assumiu-o como o Senhor da sua vida, passou a fazer parte da vinha, independente da fase da vida. Para isso é importante nós compartilharmos dos sentimentos de Cristo, senão vamos ficar como o filho mais velho que diz: escuta, mas eu estou aqui desde pequeno, nunca nem fui numa festa, não sei o que, agora o Senhor acolhe esse sem vergonha aqui para ficar do meu lado, né? Ainda nem limpou direito, né, o couro dele aí de estar curtido, de ficar nas valetas, né, e vai sentar no mesmo banco que eu, né? Às vezes nós não compartilhamos o sentimento de Cristo e acabamos não ajudando também na evangelização. Existe um canto, às vezes cantado no ato penitencial, na questão das rubricas litúrgicas não cabe muito bem, mas a mensagem dele é valiosa. Um canto que eu já cantei muitas vezes na missa: pelos pecados, erros passados, né? A segunda estrofe diz, né, quem não te aceita, quem te rejeita, podes não crer por ver cristãos que vivem mal, né? Pode ser que quem não te aceita, Jesus, pode ser que quem te rejeita ao Senhor, não acreditam porque veem cristãos que não vivem bem a sua fé. Isso, né, de fato, pode, né, assustar mesmo. Se olhar os cristãos divididos, brigam até mesmo dentro da sacristia ou às vezes na igreja, que não se maltratam, que não se tratam bem, que se maltratam, que não são caridosos uns com os outros, às vezes até, né, os padres, né, pode ser, as irmãs religiosas. E isso tudo muitas vezes não vai expressar o rosto misericordioso do Senhor, não vai atrair mais pessoas que querem às vezes ser certinhas, defender tanto a sua fé que espanta os outros, né? Não procuram convertê-los, não procuram atraí-los para Jesus, não veem que é uma ovelha que ainda está meia, né, manchada ali, não está mostrando a cor da lã direito, mas que precisa ser conquistada, precisa ser, né, igualmente integrada ao rebanho, e a gente às vezes logo, né, espanta. Não compartilhamos do sentimento misericordioso de Deus. Tem a outra parte também desse mesmo canto: hoje se a vida é tão ferida, ou alguns cantam sofrida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos, né? Nem toda a maldade do mundo é por culpa e indiferença dos cristãos, no sentido objetivo, né? Não somos talvez tão maldosos assim que todo mal no mundo é nossa culpa, mas podemos também imaginar que se todos conhecessem a Jesus de verdade e vivessem o que ele nos ensinou, sem dúvida o mundo seria melhor. Por isso Jesus hoje nos traz estas almas dos pagãos e daqueles que ainda não conhecem, mas que à medida que forem conhecendo, vão também consolar o seu coração
por serem pessoas fiéis, independente de serem funcionários da última hora, da primeira hora, vão procurar corresponder a essa misericórdia do Senhor, edificar a sua igreja. Mas para que isso aconteça, para que aqueles que ainda não são batizados venham até a igreja, para aqueles que ainda não conhecem Jesus sejam tocados, o Senhor hoje conta com cada um de vocês. E é uma alegria ver essa igreja cheia. Eu fiquei impressionado quando entrei aqui, né, e vi todos os bancos ocupados. Pelo visto, o Padre Andrezinho e o Padre Janglica fizeram já um bom trabalho, né, 41 anos atrás, começando essa novena, essa festa. Aliás, o Padre Janglica estava muito bem humorado hoje de manhã, né, antes das 7 da manhã. O irmão Kleber falou que ele estava sorrindo lá, na sua cama, no seu leito. E Jesus conta com vocês para serem essa face misericordiosa do Senhor, que vai cuidar dos filhos com misericórdia, educá-los com amor, que vai, né, ser Jesus o referencial no relacionamento de marido e mulher, que vai ser Jesus e a sua misericórdia, a maneira de nós irmos ao encontro dos outros e acolher os problemas da vida, de procurar também fazer com que as outras pessoas sejam tocadas pela graça de Deus. Porque pode ser que muitas pessoas ainda não receberam o batismo por não entenderem a fé, ou por terem entendido ela muito mal. E por isso, né, ainda não conhecem Jesus de fato, porque talvez receberam o batismo dos pais, mas não tiveram esse testemunho concreto de uma fé viva, verdadeira, referencial. Às vezes foram machucados no caminho da educação da fé. Aqueles que eram para ser referencial da fé acabaram, em nome dessa fé, sendo terroristas, porque existem também aqueles que, em nome da fé, fazem terrorismo na cabeça dos outros e não permitem que a fé seja uma escolha livre, verdadeira. Mas se a fé é de Deus e se o Senhor é o nosso Deus, o único que salva, aqueles que verdadeiramente se deixam encontrar pelo Senhor e procuram conhecê-lo de todo o coração, encontrarão as respostas para a sua vida. Ou temos dúvida disso e achamos que existe algum caminho paralelo? Alguma concorrência? Concorrência existe, mas vai puxar para o outro lado, não para cima. Entendamos, a nossa fé é rica. O Senhor nos deixou o seu caminho, abriu a porta do céu, abriu-nos o paraíso com a sua ressurreição, deixou-nos as graças necessárias na igreja para nós nos perdoarmos uns aos outros, nos reconciliarmos, para nós aprendermos o caminho do céu e também já aqui na vida, nessa terra, procurar demonstrar essa misericórdia. Os discípulos de Jesus vivem como Jesus, por isso são chamados de cristãos, outros cristos, que procuram atualizar a mensagem da misericórdia hoje, procuram vivê-la no concreto do seu dia a dia, da sua realidade. E é nesse sentido que nós, a partir da nossa família, a partir da nossa vivência concreta de fé, seremos também missionários. Porque muitas pessoas vão perceber, nossa, essa pessoa não se deixa abalar pelas dificuldades da vida. Essa pessoa parece ter um bom relacionamento com os seus colegas, com a sua família. Acho que eu vou pedir um conselho para ela. Escuta, mas o que faz a sua vida ser tão diferente das outras? Parece que você tem um brilho especial, parece que a tua atitude é diferente diante das dificuldades. O que acontece? E aquela pessoa estará ali abrindo a porta do seu coração para acolher algo novo, para deixar-se tocar pela misericórdia. Não precisamos logo de cara ir com a Bíblia, com o catecismo, sei lá o quê, mas falaremos da nossa vida. Porque o primeiro testemunho é o testemunho de uma vida concreta, real, não um falatório bonito e talvez bem enfeitado que a gente faz. Porque lá na surdina sabemos como é a nossa alma. O Senhor melhor ainda. E as pessoas vão ver principalmente aquelas coisas que serão naturais, que não serão forçadas, fingidas, e que serão do dia a dia. Por isso, colaboremos com Jesus na sua mensagem
da misericórdia para fazê-la chegar até mais lugares. E se estamos aqui hoje é porque estamos buscando essa misericórdia. Buscando essa misericórdia para nós mesmos, claro, em primeiro lugar. Precisamos reconciliar-nos conosco mesmos, com a nossa história, com a nossa vida. Precisamos ser melhores no trato uns com os outros. Às vezes, quando for difícil, talvez engolir em seco, pensar, Jesus me ajuda, né? Não sei se vamos ter tanta piedade para pensar nas chicotadas que Jesus levou quando era maltratado, né? Mas a misericórdia passa por isso também, porque foi isso que ele viveu. Mas buscaremos a força no Senhor para não nos deixarmos agir pelos instintos mais primitivos, mas sim por um amor que é capaz de, do alto da cruz, ainda assim dizer, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que não sabem o que fazem? Porque às vezes nós, quando achamos que estamos fazendo a coisa certa, né, estamos enganados e por isso fazemos o mal aos outros. Porque quem faz o mal sabendo que é mal, aí a coisa é terrível. E pior que existe gente perversa, que sabe que está fazendo mal, que sabe que está enganando, que sabe que está mentindo, né, sendo sem vergonha, sei lá o que. Né? Esses é mais difícil de se deixarem tocar pela misericórdia, se converterem, mas pertencerão a outros dias lá no bem. O Senhor, então, conta conosco. O Senhor também sabe que muitas pessoas que ainda não são batizadas, que ainda não o conhecem, não é por culpa deles. Por isso, Ele quer também contar conosco. Por isso, Ele quer também se fazer conhecido a partir de nós. Santa Faustina escuta do Senhor que diz, como desejo a salvação das almas. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer, a minha alegria é agir na alma humana, enchê-la da minha misericórdia e justificá-la. Escreve que desejo derramar a minha misericórdia divina nas almas dos homens e santificá-las. A perda de cada alma mergulha-me em tristeza mortal. Minha filha, ajuda-me a salvar as almas. Deus não criou ninguém para a perdição. E aqueles que ainda não o conhecem também sofrem muitas vezes os seus descaminhos. Como eu falava ontem na homilia, nós nunca nos imaginamos sem a ressurreição por termos nascido num berço cristão. Mas já imaginou se tudo acabasse com a morte? O que nos esperaria nessa vida, talvez? O desespero nos esperaria, até parece contraditório, mas tudo não teria o mesmo sentido. Por isso, essas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem essa graça. Elas vivem nessa angústia muitas vezes, nessa espera, nessa incerteza. A fé pode abrir-lhes o caminho, pode fortalecer-lhes nesses momentos. Por isso, essas almas esperam a misericórdia. Essas almas esperam também conhecer a mensagem do Senhor. E Jesus as deseja. Santo Agostinho diz que o Senhor, quando fala tenho sede, Ele está dizendo eu tenho sede das almas. É desejo profundo do meu coração salvar a todos. E como me entristece quando estas almas ainda não vêm até mim. Estão buscando saciar a sua sede em barris furados, em poços vazios, pois somente a graça do Senhor é um oceano, somente a graça do Senhor é infindável. A graça do Senhor é eterna. Louvemos ao Senhor por conhecermos a nossa fé. Louvemos ao Senhor por aqueles que vão conhecer essa fé. E nos alegremos também pelos funcionários da última hora, que talvez vão receber o mesmo salário que nós, a vida eterna. Mas será alguém a mais
do nosso lado, no time do céu, vamos dizer assim, né? Para lutar pelas coisas do bem, nem que seja 1 segundo de suas vidas. É uma alegria conhecer a Deus, conhecer a sua misericórdia e ser fiel a ela. Peçamos essa graça e que sejamos também anunciadores dessa graça, semeadores.